Graças e paz, pessoal da Peniel, boa tarde. Estou aqui gravando mais esse vídeo com algumas indicações de leituras para vocês, com o objetivo de trazer algumas referências para que possam despertar a leitura, a curiosidade e o conhecimento de vocês. A gente recebeu esse lançamento, da editora Thomas Nelson, Introdução à Exegese Bíblica, do Michael Gorman. Esse livro é considerado hoje um dos principais livros sobre interpretação bíblica, tá? Aí tem exegese bíblica, mas não tem como fazer exegese sem fazer interpretação, e vice-versa, são dois lados da mesma moeda, tá? Então esse livro é um lançamento da editora Thomas Nelson, é um livro bastante aguardado, porque só tinha em inglês, tá? Então o livro se divide em três partes. A primeira parte ela fala da tarefa e o texto, a segunda parte fala dos elementos, Aí a pesquisa, a análise contextual, aí contexto histórico, contexto literário, contexto canônico do texto. Aí depois, terceiro elemento, a análise formal, a forma, a estrutura e o movimento do texto. Depois, capítulo 6, análise detalhada do texto. Capítulo 7, síntese. Aí vem a reflexão, interpretação teológica, o texto de hoje, capítulo 8. O capítulo 9, aprimorando a ampliação aprimoramento e ampliação da exegese. Ok? Eu estou falando rápido, por isso que eu estou me enganchando nas palavras. Sugestões e recursos, é a parte 3, aí já vem a exegese e o exegeta. Erros a evitar, descobertas a fazer. Aí depois vem recursos para a exegese. Aí vem uma tabela de métodos exegéticos, 3 métodos, 3 métodos exegéticos e 3 abordagens. Bom, essa parte final já são os apêndices, Apêndice A, B, C, D, quando vem com a parte de sugestões e recursos, ok? Então é uma obra bastante interessante, capa dura, mas que vai te ajudar muito no processo de interpretação bíblica, fazendo a exegese dos textos, ok? Outro livro que eu quero fazer menção é o livro Missões até os Confins da Terra, da Ruth Tucker. Esse livro já é antigo, da editora Vida Nova, que agora é Shed também. É um livro biográfico, É um livro que fala sobre a história das missões, tá certo? E eu vi no ano 2000, no meio do meu seminário, eu tive 2 cadeiras de história das missões, tá? E esse livro foi utilizado, é um best-seller, tá certo? Que conta a história das missões desde os seus primórdios, tá ok? Desde os seus primórdios com o apóstolo Paulo, aí vem a questão do Império Romano, tá certo? Até mais ou menos um período temporário, até a década de 80. Tá certo? Então é um livro bastante interessante e muito inspirador, tá certo? Porque traz uma história biográfica das histórias das missões. E aqui a gente tem muita história, muito sentimento envolvido, porque conta a vida dos missionários e missionárias no mundo, tá? É um livro que você não pode deixar de ler e se inspirar. Ok? Outro livro que eu vou indicar para vocês é o Pai Nosso. O Pai Nosso, do Ernest Maia, que ele vai tratar da oração do Pai Nosso, passo a passo, tá certo? Mas com muita estrutura teológica, muito conteúdo, O Ernest Maia, o Dr. Ernest, ele trabalha muito bem essa questão, um livro já bastante antigo, essa edição é do ano 2001, então já é um livro que está fora de edição, já está esgotado, tá certo? Mas é um livro bastante interessante, é um livro que a gente sempre já vende bastante aqui da Peniel, tá certo? E ele vai fazer passo a passo os princípios bíblicos e teológicos da oração do Senhor, tá? Então o livro você pode te ajudar como ferramenta na pregação, no estudo bíblico e nos trabalhos em grupos, tá ok? Para vocês. Outro livro interessante é o lançamento da editora Vida Nova, do Tim Keller, Nascimento, Casamento e Morte, tá certo? Essa obra vai se dedicar a 3 momentos mais importantes da vida, A vida,
o casamento e a morte, tá ok? Onde o casamento, onde você vai viver uma nova vida com outra pessoa, né? Então ele vai trabalhar essas questões, né? E é um cara que já há 45 anos é casado e vai falar de algumas experiências. Então o livro do Tim Keller é bastante interessante, porque ele traz uma pegada bastante atual, bastante contemporânea, tá? E você não pode deixar de ler esse livro, Nascimento, Casamento e Morte, como encontrar Deus nos eventos mais significativos da vida. E eu encerro, tá certo, com o livro A Patrística, tá ok? Esse é um relançamento, a origem e desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã, tá certo? Aqui vai falar da história da igreja, tá certo? Vai falar dos pontos principais e dos concílios ecumênicos, que tratavam das questões doutrinárias, acerca da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a questão da doutrina de Deus também, tá certo? E vai falar, né, as escrituras sagradas, a tradição das escrituras, a teologia pré-nicena, vai falar dos primórdios da cristologia, tá certo? A cristologia do Espírito e tal, e vai falar dos concílios, o concílio de Nicéia, o concílio da Calcedônia, o concílio de Constantinopla, tá certo? Então vai trabalhar esses concílios e eles vai girar em torno da cristologia. Então é uma obra fundamental para quem estuda a história da igreja, e quem é cristão também precisa conhecer os fundamentos, né? Os fundamentos doutrinários, teológicos da sua igreja, tá bom? É um livro também bastante vendido aqui na Livraria Peniel. Então fica essa dica desses livros para vocês, espero que tenham gostado e até a próxima. Abraço, beijo no coração.